Você chegou até aqui achando que precisava de respostas. Mas e se o que faltou em 2025 não foi explicação, foi silêncio? Daniel Azevedo tem 41 anos, mora em Juiz de Fora e agora, no fim de 2025, carrega um cansaço que não aparece no corpo, aparece na alma. Foi um ano em que ele fez tudo o que podia, tentou ser forte, tentou entender, tentou não desmoronar, mas as respostas não vieram, as portas não se abriram e Deus permaneceu em silêncio. Talvez você reconheça esse lugar, o lugar de quem orou e não ouviu eco, de quem esperou sinais que nunca chegaram, de quem terminou o ano com a sensação de ter dado mais do que recebeu. Só que existe algo que quase ninguém percebe: o silêncio também fala. E às vezes ele fala mais alto do que qualquer explicação. Esta não é uma história sobre milagres visíveis ou viradas espetaculares. É sobre o que acontece quando tudo desacelera, quando a luta cessa, quando a alma finalmente tem permissão para respirar. O encerramento de um ciclo não começa com respostas, começa com presença. E talvez, assim como Daniel, você descubra que o que parecia atraso era preparo. Daniel chega ao fim de 2025 ainda em estado de alerta, como se algo estivesse prestes a desabar a qualquer momento. O corpo desacelera, mas a mente continua correndo, revisitando decisões, diálogos não ditos e expectativas que não se cumpriram. Ele aprendeu a atravessar os dias no modo sobrevivência, segurando tudo sozinho, sem espaço para sentir. Agora, pela primeira vez em meses, algo o convida a parar. Não é um comando duro, é um chamado silencioso. Respirar, diminuir o ritmo, permitir que o peso que carregou o ano inteiro encontre o chão. Daniel se senta em silêncio e percebe o quanto estava exausto, não apenas cansado, mas drenado por dentro. O esforço constante para entender, resolver e controlar tudo o afastou da própria presença. Ao desacelerar, ele sente resistência, como se parar fosse perigoso, como se descansar significasse fracassar. Mas aos poucos, o ritmo interno começa a ceder. A respiração se aprofunda. O coração deixa de bater em urgência. Nesse espaço criado pela pausa, algo se reorganiza. Não surgem respostas, não há revelações imediatas. Há apenas presença. Um instante em que Daniel deixa de lutar contra o ano que passou e simplesmente permanece. Pela primeira vez em muito tempo, ele não precisa sustentar nada, apenas estar. No silêncio que se forma após a desaceleração, Daniel percebe que parar não é o fim do movimento, mas o início da escuta. Há uma diferença sutil entre estar em silêncio e realmente ouvir. Durante todo o ano, ele falou internamente o tempo inteiro. Argumentou com Deus, ensaiou perguntas, construiu explicações que nunca o satisfizeram. Agora, esse diálogo interno começa a se aquietar. Não porque as dúvidas desapareceram, mas porque algo o convida a não respondê-las sozinho. Uma presença se estabelece de forma calma e firme, sem urgência, sem pressão. Não exige entendimento imediato, apenas disponibilidade. Daniel sente que, pela primeira vez, não precisa chegar com certezas, nem com discursos prontos. Basta se posicionar por dentro, abrir espaço, permitir que aquilo que sempre esteve encoberto venha à tona. Ele percebe o quanto evitou ouvir certas verdades por medo do que poderiam revelar. A escuta exige entrega, exige abandonar a tentativa de controlar o que será dito ou sentido. Daniel relaxa os ombros, solta a tensão acumulada e aceita permanecer nesse lugar interno. Não há vozes audíveis nem frases claras. Ainda assim, ele entende que está sendo conduzido. O silêncio deixa de ser vazio e passa a ser um campo fértil, onde algo começa, discretamente, a se alinhar. À medida que a escuta se aprofunda, as perguntas que Daniel carregou ao longo de 2025 começam a emergir, não como acusações, mas como partes dele que pedem reconhecimento. São dúvidas antigas, repetidas em silêncio, que nunca encontraram espaço para existir sem culpa. Perguntas sobre escolhas feitas, caminhos abandonados, promessas que pareciam não ter sido cumpridas.
Durante muito tempo, ele acreditou que duvidar era sinal de fraqueza, falta de fé ou ingratidão. Por isso, engoliu as próprias inquietações e seguiu em frente como pôde. Agora essas perguntas não são rejeitadas, elas são vistas. Daniel percebe que nenhuma delas o torna menor ou errado, elas apenas revelam o cansaço de quem caminhou longe demais sem descanso. Não há reprovação, não há cobrança para que ele entenda tudo ou encontre respostas imediatas. Há permissão para sentir confusão, frustração e até tristeza, sem precisar se justificar. Ao validar suas dúvidas, Daniel sente algo se aliviar por dentro. O peso de ter que ser sempre forte começa a se dissolver. Ele entende que questionar não rompe a conexão, pelo contrário, a aprofunda. As perguntas permanecem sem resposta, mas já não doem da mesma forma. Elas encontram lugar, e esse acolhimento silencioso transforma a tensão em alívio, preparando o terreno para algo novo. Com as dúvidas acolhidas, Daniel começa a perceber o quanto se culpou ao longo do ano. Cada atraso foi tratado como falha pessoal. Cada resultado diferente do esperado virou prova de incapacidade. Ele se cobrou por não ter sido mais rápido, mais firme, mais confiante. Carregou a sensação constante de ter feito algo errado, mesmo quando não sabia exatamente o que. A culpa se tornou um ruído de fundo permanente, minando sua energia e distorcendo sua visão sobre o próprio caminho. Nesse novo estado de consciência, essa narrativa começa a se desfazer. Daniel olha para os acontecimentos de 2025 com outro ângulo. O que ele chamou de erro agora se revela como contenção. O que pareceu perda se mostra como cuidado. Situações que não avançaram o impediram de seguir por caminhos que o esgotariam ainda mais. Ele percebe que nem tudo o que não aconteceu foi negação. Muitas vezes foi proteção silenciosa. A culpa perde força quando ele entende que não estava atrasado, estava sendo preparado. Cada pausa forçada, cada espera desconfortável, contribuiu para fortalecer algo interno que ainda não tinha nome. Daniel sente o peso sair dos ombros. Não há mais necessidade de se punir por um ano difícil. O julgamento dá lugar à compreensão, e a autocrítica começa finalmente a se dissolver. Ao revisitar os caminhos que não seguiram adiante, Daniel começa a enxergar um padrão que antes lhe escapava. Portas que se fecharam, relações que se afastaram, oportunidades que não se concretizaram, deixaram marcas profundas ao longo de 2025. Na época, cada encerramento foi vivido como rejeição ou perda de tempo. Ele insistiu, tentou manter o que já não fluía, acreditando que desistir seria sinal de fraqueza. Agora, com a perspectiva ampliada, essas rupturas ganham outro significado. Daniel percebe que muitos desses desvios evitaram um desgaste ainda maior. Alguns caminhos exigiriam versões dele que já estavam no limite. Outros o prenderiam a expectativas que não combinavam mais com quem ele se tornava. O redirecionamento não foi abrupto, foi silencioso e progressivo, mesmo quando ele resistiu. A ausência de movimento externo escondia uma reorganização interna profunda. Ao aceitar que nem todo avanço acontece para frente, Daniel sente menos necessidade de resgatar o passado ou forçar retornos. Ele compreende que seguir adiante também pode significar soltar. O caminho não foi perdido, apenas ajustado. O que parecia atraso se revela como alinhamento. E pela primeira vez, ele confia que o percurso está sendo conduzido com mais precisão do que ele imaginava. Em meio a essa reorganização silenciosa, Daniel chega a um entendimento que não vem em forma de frase, mas de certeza interior. Ele percebe que, mesmo nos momentos em que se sentiu frágil, algo nele continuou amadurecendo. O ano não o quebrou, embora tenha tentado. Pelo contrário, revelou limites, fortaleceu discernimento e aprofundou sua sensibilidade. Aquilo que antes ele chamava de fraqueza, agora se mostra como consciência. Daniel reconhece que atravessou 2025 aprendendo a sustentar menos e confiar mais, ainda que sem perceber. As quedas não o empurraram para trás, apenas o obrigaram a mudar o ritmo. Ele se tornou mais atento aos próprios sinais.
mais honesto com o que sente, menos impulsivo diante das pressões externas. Esse crescimento aconteceu longe dos aplausos, longe das conquistas visíveis, mas foi real. A confirmação surge como um encaixe interno. Não há euforia, não há surpresa, há clareza. Daniel entende que não precisava ter sido diferente para que o processo fosse válido. Tudo o que viveu contribuiu para esse estado de maturidade silenciosa. Ele não saiu ileso, mas saiu mais inteiro. A sensação de estar perdido dá lugar à percepção de que estava sendo moldado. E essa compreensão dissolve de vez a sensação de vazio que o acompanhava. Com essa confirmação interior, algo muda na forma como Daniel se relaciona com suas perguntas. A urgência por entender cada detalhe começa a perder sentido. Ele percebe que passou grande parte do ano tentando decifrar motivos, buscando explicações que justificassem a dor e aliviassem a espera. Agora, essa necessidade se afasta naturalmente. Não porque tudo ficou claro, mas porque algo mais profundo ocupou esse espaço. A paz que se instala não é eufórica nem triunfante. É silenciosa, estável, quase imperceptível à primeira vista. Ela não depende de respostas externas, nem de garantias sobre o futuro. Surge do alinhamento interno que finalmente se firmou. Daniel sente que pode descansar sem culpa, sem a sensação de que está negligenciando algo importante. Pela primeira vez, não há conflito entre confiar e não saber. As perguntas continuam existindo, mas já não comandam seus pensamentos. Elas perdem o poder de gerar ansiedade e autocobrança. Daniel entende que algumas respostas só fazem sentido no tempo certo, e outras talvez nunca cheguem da forma que ele espera. Ainda assim, isso não o inquieta mais. A paz se torna a resposta que ele procurou o ano inteiro. Um estado de aceitação consciente que encerra a busca incessante e abre espaço para o descanso interior. Com a paz estabelecida, Daniel se permite soltar o que ainda permanecia preso. Ele percebe o quanto revisitou o passado em busca de consertos, refazendo mentalmente decisões, tentando encontrar o ponto exato onde tudo poderia ter sido diferente. Essa repetição silenciosa alimentou culpa, autocobrança e a sensação de que ainda havia algo pendente. Agora, esse movimento perde força. Não há mais necessidade de retornar a versões antigas de si mesmo. Daniel reconhece que fez o melhor que podia com o entendimento que tinha em cada momento. O julgamento interno que por tanto tempo o acompanhou começa a se dissipar. Ele libera expectativas irreais, tanto as que colocou sobre si quanto as que carregou dos outros. As memórias deixam de ser pesos e passam a ser registros de um caminho vivido, não de erros a serem corrigidos. Ao encerrar emocionalmente o ano, Daniel sente um alívio profundo. Não é esquecimento, é integração. Ele não apaga o que viveu, mas deixa de lutar contra isso. O passado encontra seu lugar, sem invadir o presente. Há espaço para respirar, para sentir leveza, para avançar sem a necessidade de se explicar. A autocobrança se dissolve e, em seu lugar, surge uma aceitação madura que permite seguir em frente sem amarras emocionais. Com tudo que precisava ser encerrado agora em repouso, Daniel atravessa o último instante de 2025 em estado de consciência plena. Não há pressa, nem expectativa exagerada sobre o que virá. O ano não termina com promessas grandiosas, mas com um acordo silencioso consigo mesmo. Ele reconhece o ciclo que se fecha e honra tudo o que foi vivido sem resistência. O encerramento acontece por dentro, de forma firme e serena. Daniel sente que não carrega mais o peso do que não deu certo. O passado fica onde pertence, e o futuro não exige garantias imediatas. Há uma sensação clara de continuidade, como se o próximo ano não fosse um recomeço vazio, mas uma travessia natural a partir de uma base mais sólida. Ele não precisa provar nada, nem recuperar tempo perdido. Tudo está em seu devido lugar. Ao selar esse ciclo, Daniel percebe que segue diferente, mais inteiro, mais alinhado. A confiança que emerge não depende de resultados, mas da certeza de que o caminho está sendo sustentado. O silêncio,
antes interpretado como ausência, agora é compreendido como presença constante. O ano se encerra em paz, e ao atravessar para o novo ciclo, Daniel leva consigo leveza, maturidade e a tranquilidade de quem finalmente aprendeu a caminhar sem pressa. Se essa história tocou você em algum ponto, talvez não seja coincidência. Talvez este vídeo tenha encontrado exatamente quem precisava ouvir que não falhou. Apenas atravessou um processo. Histórias como a de Daniel não são sobre finais perfeitos, mas sobre coragem silenciosa, amadurecimento e paz construída por dentro. Se você sente que 2025 também foi um ano pesado, cheio de perguntas e poucos sinais, saiba: você não está sozinho. Este canal existe para lembrar que o silêncio também ensina, que o tempo também cura e que cada ciclo tem um propósito, mesmo quando não entendemos tudo agora. Por isso, se inscreva no canal. Não apenas como um clique, mas como um compromisso com você mesmo de continuar esse caminho com mais consciência e leveza. Curta este vídeo para que essa mensagem alcance outras pessoas que também precisam descansar por dentro. Cada curtida ajuda essa história a atravessar mais corações. Fique aqui. Os próximos vídeos são para quem escolheu seguir em frente sem pressa, com maturidade e paz. O ciclo se fechou. Um novo começa agora, e você é bem-vindo nessa travessia.